Com vocês, bora falar de Grêmio e Corinthians, Grêmio 1, Corinthians 1, que aconteceu em Porto Alegre. O Timão tem que comemorar esse empate, sim, até pelos desfalques que tinha, e não eram poucos. O tricolor gaúcho melhorou em relação aos últimos jogos, e dá pra dizer até que o resultado foi justo. Mas olha, tem muitas coisas pra gente falar a respeito desse jogo, tanto de Grêmio quanto de Corinthians. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bora lá, rapaziada, tentando ser o mais racional possível, né? Porque eu, como gremista, queria uma vitória. E achei que ela poderia vir depois de 7 anos. 7 anos que o Grêmio não vence o Corinthians. Por qualquer campeonato, qualquer competição, dentro ou fora de casa. Aliás, nos últimos anos, dentro de casa, o Grêmio tem sofrido demais para ganhar do Corinthians. Tomou 3-0 ano passado. Em 2023 disputava o título, estava com um jogador a mais desde os 4 minutos de jogo. Tomou 1-0, gol do Romero. Aquele jogo na chuva, vocês devem lembrar. Difícil, né? 13 jogos se passaram. 10 empates. E 3 vitórias do Corinthians. Desde 2018, o Grêmio não sabe que é ganhar do Corinthians. Que loucura, né? E eu pensei que pudesse ser dessa vez. De verdade, falando pra vocês bem honestamente. Por quê? Porque, cara, o Grêmio conseguiu uma pausa aí, como todo mundo, né? Pra poder treinar o time, melhorar o time. Vem de uma pequena evolução. Quando eu falo evolução, você que não acompanha o Grêmio sempre, né? Viu esse jogo, falou, caramba, mas como assim evolução? O Grêmio é isso aí? O Grêmio melhorou, tá? O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo. Tava lá na ponta da zona do rebaixamento, dentro, daqui a pouco tinha saído, aquela coisa toda, mas tava ali. E aí, dos últimos 9 pontos disputados, ganhou 7. Tá bom, tá lindo. Diante da perspectiva que tínhamos, e agora com uma expectativa de contratações e trabalhar mais o time. Mas o nosso campeonato é esse aí. 11º colocado, né? 11 pontos ganhos. 11 pontos não. 16 pontos ganhos, que é o que hoje o Grêmio tem, e o Corinthians também. O Corinthians pode conseguir algo mais no campeonato? Até acho que sim. Acho que até tem jogadores melhores do que o Grêmio no seu time titular. E vejam só, por que o empate foi importante mais pro Corinthians? Primeiro, por ser fora de casa. Segundo, porque, cara, o Corinthians não tinha Yuri, Memphis, Carrilho, Ranieri, Martinez, Gustavo Henrique. Caraca, é muita gente. É muita gente boa. É muita gente influente. É muita gente que interfere diretamente no time. O Grêmio tava com, enfim, um outro desfalque, mas diante do seu time titular, era o que tinha de melhor. Então, assim, por um lado isso me assusta, que tipo assim, caramba, esse é o Grêmio. Aliás, esse é o máximo que o Grêmio pode alcançar. O Grêmio encarou o Corinthians, e eu já tenho que comemorar, um Corinthians todo remendado. Esse é o ponto. E a gente teve um jogo assim de igual para igual, de verdade. Você acha que alguém poderia ter sido vencedor? Qualquer um. O Grêmio começa o jogo bem, pressionando ali nos minutos iniciais, até desestabilizando um pouco o Corinthians. Tem uma cabeçada do Alisson, que a bola bate na trave junto do Bright White ali. Ele tá chegando de carrinho e por um tris a bola não entra. Nos primeiros minutos. Depois o Corinthians meio que... Opa, peraí, deixa eu chegar também. Aí teve uma cabeçada do Thales que bate na trave, aquela coisa toda. Criou uma ou outra chance. Aí o Grêmio faz um gol. Aí o Corinthians ainda no primeiro tempo consegue empatar o jogo, num belíssimo gol do Breno Bidon. Aí vai pro intervalo, o Grêmio faz alguns ajustes, porque o Thales Magno estava recebendo muito livre a bola pelo lado esquerdo, ele teve um pouco mais de dificuldades. O Rodrigo Garro começou a ser mais perseguido pelo Dodi, e também tem a ver com o cansaço, o desgaste, não conseguiu ter tanta distribuição de bola. O Grêmio foi até mais protagonista do jogo no segundo tempo, mas o Corinthians seguiu perigoso. Aí o Dorival fez as suas trocas lá, colocou os meninos da base, o Kaique acho que teve umas boas investidas pelo lado esquerdo, entrou o Dieguinho também pelo meio, enfim, teve que trocar o ataque, mas o ataque já era reserva, né? Aí entra o Romero, também não consegue lá muita coisa. Mas enfim, o Corinthians chega, o Grêmio também chega, o Hugo faz uma defesa espetacular no chute do Wagner Leonardo, que tá com a bola, faca e o queijo na mão para poder fazer o gol, ele defende com o pé. O Grêmio teve outras chegadas assim que levaram perigo, com escanteios e tal.
O Grêmio coloca no segundo tempo o Pavon pelo lado direito, inicialmente pelo lado esquerdo, depois ele vai pelo lado direito, e acho até que fez um jogo melhor em relação a ele mesmo. Entra o Amuso pelo lado esquerdo, o belga, né, dentro daquela ciscada dele. Estavam até então o Kike Oliveira e o Alisson fazendo um bom jogo, especialmente o Alisson, mas aí desgaste, minutagem, né? Entra o Riquelme, cara, esse Riquelme do Grêmio é um menino da base que ele tem gestos técnicos maravilhosos. Ele precisa talvez um pouquinho mais de intensidade de jogo, dinamismo e tal, mas ele sabe, eu ia dizer craque, né? Mas não quero fazer isso com o menino agora. Mas sabe boleiro? Ele tem jeito de boleiro. Ele pega na bola, sabe? A bola meio que penteia o pé dele o tempo inteiro, assim, sabe? E ele faz combinações de jogadas, assim. Esse menino, assim, precisa ser lapidado, evidentemente, assim, mas é muito interessante vê-lo jogar. É mais um. O Alisson também já tá firmado aí no time titular, que o Mano Menezes e o Felipão estão dando corda aí, né? E é melhor do que aquilo que a gente tem. Precisa de uma janela, precisa. Mas, enfim, o Grêmio tem alguns valores na categoria de base que estão, pelo menos, suprindo algumas carências. O Grêmio tem uma limitação tremenda. O Grêmio é um time de meio de tabela. E essa realidade eu tenho. Se o Corinthians pode conseguir um pouco mais, acho que sim, pelo nível dos seus jogadores do time titular, que hoje não estava. Carrilho, Memphis e Yuri. São 3 jogadores, assim, de primeira prateleira. E é por isso que o Corinthians tem que comemorar esse ponto. Porque poderia ter feito um gol na cabeçada do Thales, que foi na trave. Poderia em alguma chegada ali, teve uma pelo lado esquerdo que o Volpi também faz uma defesa, teve alguns outros chutes que passaram perto, enfim. E o jogo acabou terminando empatado, então daqui a pouco numa bola parada, numa bola no chute e tal, você consegue o 2-1. Mas, repito, por produção, o futebol não é boxe, né? Não é por pontos que você ganha ou não, né? Por soquear o adversário. Mas, enfim, por produção ofensiva, acho que o empate até acabou sendo justo, de bom tamanho. Qualquer um poderia ter sido vencedor ou, enfim, acabar resultando no empate como resultou. Acho que o Corinthians teve, como no Breno Bidon, a sua figura de destaque, não só pelo gol, mas ele fez aquilo que eu cobro do Breno Bidon para fazer. Caramba, moleque, você é bom de bola. Você tem qualidade, você tem dinamismo, você tem mapeamento do jogo, você sabe jogar no meio. Finaliza mais, finaliza. Ele voltou da seleção e lá ele é meio protagonista, assim, né? Talvez tenha voltado com moral para isso. Porque foi a única finalização dele, e justamente na gaveta, que é o gol que o Thiago Volpi adora tomar. Mas ele foi bem no jogo, deu até um lançamento aí pro gol do Grêmio, né? Pro Alisson, no ponto futuro, que dá a assistência pro Bright White fazer o gol. O Volpi joga muito bem com os pés, né? E até fez defesas importantes, mas, cara, chutou na gaveta. O Volpi adora tomar esse tipo de gol. E o Bidon foi muito feliz na finalização, mas ele precisa fazer mais isso. Ele precisa pisar na área, ele precisa finalizar mesmo, porque ele tem qualidade. Isso vai mudar o patamar, o tamanho do Breno Bidon como jogador de futebol. Se ele conseguir ter esse discernimento. Ele é muito bom de bola e hoje fez um jogo espetacular. Não só pelo gol, repito, na ausência do Carrilho, o Garro marcado no segundo tempo e no primeiro tempo ainda ficou muito tempo parado o Garro, né? A gente precisa entender ele fora de ritmo um pouco. O Bidon foi o cara que deu a dinâmica para o Corinthians que precisava ali no meio campo. Fez um grande jogo. Do lado do Grêmio, eu gostei muito do Cristaldo, tá? Eu acho que eu sou um crítico do Cristaldo, achei ele um argentino meio sem sangue às vezes. Cara, ele foi muito participativo. Olha, as principais jogadas de ataque partiam do Cristaldo, sofreu faltas, conseguiu combinar jogadas, foi muito bom. O Alisson foi bem também, o Bright White fez o gol, mas eu gostei muito de Franco Cristaldo, que, assim, precisa ser mais influente na hora decisiva, né, de fazer o gol, de dar assistência, de cobrar uma falta e tal, mas tô comparando o Cristaldo com ele mesmo. Já foi um outro cara em termos de envolvimento com o jogo, e isso a gente precisava. Gosto muito do Marlon, lateral esquerdo, acho que o Grêmio tem que corrigir algumas situações para ontem, né, como a lateral direito, porque tá todo mundo machucado, né, ele tem que improvisar o Gustavo Martins. O Dodi e o Vila Sante fizeram um jogo incorreto, assim, nada a acrescentar, e assim, o Grêmio encarou o Corinthians. A questão é que o Corinthians não estava com o seu time a pleno. Se o Corinthians está com mais dois titulares, se ele está com o Memphis e o Carrilho, o Grêmio ia ter muitas dificuldades, mas muitas dificuldades. Então, assim, eu preciso entender a realidade. E é por isso que eu não posso lamentar esse ponto. Eu sei que é em casa, mas, de novo, no cômputo dos 3 jogos recentes que o Grêmio venceu,
E, inclusive, tendo Juventude fora de casa e esse empate com o Corinthians em casa, você meio que troca ali, né? Troca garrafas e entende que, ok, se eu empatasse lá com o Juventude e ganhasse hoje do Corinthians, eu ia estar achando bacana. Então, dentro desse contexto, desse cenário, eu acho que pode ser um empate comemorado. Até pela posição de tabela, o Grêmio que já teve uma situação muito mais difícil, está no meio da tabela. Para ajustar as coisas agora no Mundial, acho que vai ser interessante. E o Corinthians, assim, tem muito para melhorar, tá devendo em muita coisa. Eu sei que a galera tá na bronca com o Dorival, mas hoje, cara, eu fico até constrangido de fazer qualquer análise tática do Corinthians, porque era muita gente fora. Era um time muito remendado. O ataque foi do Thales Magno e do Hector Hernandes. Que eu sei, a gente já viu bastante dos dois, né? E assim, o Hector, é isso aí. Eu não sei se tem muito mais do que isso pro Hector oferecer. E o Thales Magno, cara, acho até, de novo, né? Como eu falei do Pavon, do Cristaldo, é muito pouco, eu sei, mas, cara, ele foi um cara envolvido no jogo. Ele participou, ele buscou, sabe? Ele recebeu muitas bolas pelo lado esquerdo, com livre de marcação para poder fazer a jogada que ele gosta, mas a tomada de decisão ainda segue sendo muito estúpida, sabe? Ele não consegue dar acabamento para essa jogada. E aí não vale, né? Não vale a pena. Mas fazer o quê? O Corinthians nem tinha tanta opção. Tanto que o Kaique entrou no segundo tempo ali para dar uma dinâmica, mas é um menino, também não tá pronto ainda. Então, assim, o Thales Magno realmente. E é difícil. Você tem um ataque com o Thales e o Hector, eu vou cobrar o quê do Corinthians? Aí entra o Romero depois, entra um menino da base. Pô, difícil, difícil. Eu fico me perguntando sobre o Coronado, né? Porque o Garro tá muito tempo parado, tá sem ritmo, jogou o primeiro tempo bem dentro da medida do possível. Cara, era muito natural o Garro sair para entrar o Coronado. E isso não acontece. Então eu não sei o que acontece. Porque o Coronado, todo mundo fala que ele é maravilhoso tecnicamente nos treinos. Será que falta intensidade? Será que falta uma dinâmica para que o técnico possa escalá-lo? Porque não é exclusividade do Dorival. Todos os técnicos que passaram pelo Corinthians desde que ele chegou, ele não joga. O Emiliano disse para mim lá no podcast com o Denilson, cara, a gente não achou a posição dele. Eu tô indo embora sem ter achado a posição pro Coronado. Eu tô fazendo esse meia-culpa. E eu não sei se isso não faz parte até de uma defesa do atleta, do tipo assim, cara, a culpa não é dele, a culpa é nossa. O problema não é você, sou eu. Porque não é possível. Porque não foram só, não foi só a família Dias. Não é o Dorival apenas. Todos os técnicos anteriores, o Coronado não joga. Ele veio de outro cenário, jogava em Malta, na Arábia Saudita e tal. Precisa esperar. Ele tem problemas físicos e tal. Cara, o Garro ficou 2 meses longe do Corinthians. Ele não se firmou como titular. O Corinthians tinha 7 desfalques, pelo menos 7 desfalques assim, fundamentais e importantes. Ele não jogou. Então, assim, eu não sei mais. Eu acho que o Corinthians precisa resolver, sabe? É difícil, claro, né? Quem pague o salário dele, mas assim, se ele não tá nos planos, então que resolva, porque fica uma expectativa do torcedor, de todo mundo, para que ele jogue e a coisa não acontece. Enfim, tem muito a resolver, tem muito a corrigir, mas vamos lá, né? Essa pausa pode ajudar muitas coisas, inclusive para o Corinthians contratar. E precisa, viu? Porque quando se vê com a dificuldade de elenco, com muitas ausências, ele vai ter que recorrer ao banco de reservas. E isso não tem sido benéfico para o time. Quando você olha o time, você pensa, meu Deus do céu. E mesmo assim, beliscou um ponto contra o Grêmio em Porto Alegre. Não dá para comemorar? Dá. E o mesmo vale para o Grêmio. Apesar de um Corinthians remendado, a realidade do Grêmio ela é ainda um pouco inferior. Então, o fato de não ter perdido, olha o que eu vou dizer, é motivo de celebração, mesmo sendo em casa. Porque nos últimos jogos só perdeu, o Grêmio demonstrou uma pequena evolução e diante do cenário, acho que o ponto entrou num contexto bacana, porque fez com que o Grêmio se mantivesse na metade da tabela para projetar o brasileiro na volta do Mundial. O que vocês acharam de tudo que aconteceu no jogo? Olha só, agora o que eu considero mais importante, porque que o Yuri vai sair, a gente já espera. Que o Coronado pode sair, é o que o Corinthians espera muito. Agora, o Bidon também saindo, não vai ter muita polêmica. Agora, se o Garro sair, vai ter polêmica, tá? E hoje eu conversei com uma nova fonte, já é a terceira fonte, tá, de CT Joaquim Grava, Parque São Jorge, que me confirma, o Garro quer sair.
ele está insatisfeito no Corinthians, né? Muita coisa que aconteceu, desde lá de tomarem a camisa 10 dele, ele não engoliu isso até hoje, mas principalmente, tá? Principalmente por questão financeira. Ele ganha bem menos hoje que o Coronado, por exemplo. Ele ganha um salário parecido com o Pedro Raul, do Palácios. Ele ganha menos que o Romero, muito menos que o Yuri, quase bem menos que a metade do Yuri, que o Memphis então nem se fala. Enfim, ele se acha um jogador importante, tá? Ele avisou o Corinthians que tem uma proposta de fora. O Corinthians prometeu para ele que vai estudar a proposta. O Corinthians não vai fazer como fez com o Zenit, quando chegou a proposta e o Corinthians recusou, tá? Se o Garro quiser sair e a proposta for boa para o Corinthians, eu não vou falar em valores porque eu não tenho os valores, mas eu vou aqui falar, né, com discernimento, com feeling de tudo que eu já ouvi nos bastidores. Se pintar uma proposta de uns 20 milhões de euros, tá? Eu não duvido nada, uns 15 milhões de euros o Corinthians não liberar o Garro, porque ele está realmente querendo sair. E estou falando isso, né, sem polêmica nenhuma. É a vontade do jogador, ele não está satisfeito. Tanto que ele reclama de tudo, reclama da política do clube, reclama que perdeu a camisa 10, reclama que não joga mais, não vai jogar mais com dor, enfim, ele não quer, tá? Ele quer ganhar mais. Eu acho que o Corinthians só resolveria essa questão do Rodrigo Garro se o Corinthians pagasse um salário para o Garro semelhante ao salário do Yuri Alberto, tá? Por exemplo, ou semelhante ao salário do Coronado, que é a mesma coisa, nós estamos falando de 2 milhões de reais. Se não, meu amigo, o Garro vai continuar insatisfeito no Corinthians. Isso é mais do que oficial nos bastidores, tá? Quem conhece o clube nos bastidores sabe disso. Hoje o Talisca foi no programa Os Donos da Bola, do craque Neto. E aí começou a repercussão, né? Começou, né, o torcedor corintiano a perguntar se existe alguma chance. Pô, o Talisca no Neto, né? O pessoal já assimila. O programa tem muita identificação com o Corinthians, né? Até pelo Neto ser um ídolo do clube. E o Talisca foi lá. Ele que não vai em lugar nenhum, foi lá. Aí não tem jeito. Aí, meu amigo, vai começar a se falar. E eu entendo o torcedor corintiano. E eu faço o meu trabalho. Eu vou atrás da informação, tá? Conversei dos dois lados. Vamos lá. Primeiro lado do Talisca. O Talisca quer voltar ao futebol brasileiro. Ele entende que já faz 10 anos na Europa, né? Ou no exterior, porque não foi só a Europa, né? Jogou na Arábia, porque ele jogou no Benfica, jogou no Fenerbahçe, enfim, é a carreira do Talisca que você conhece, mas ele jogou na China e na Arábia também. O Talisca fez dinheiro, pegou o dinheiro onde estava o dinheiro, né? Na China, depois na Arábia, e ele entende que algum momento é de voltar. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. No final do ano ele já pode assinar um pré-contrato, mas ele, né, acredita que se algum clube chegar com grana, pode tirá-lo, né, do Fenerbahçe agora, ou então no final do ano. É a vontade dele, Bahia e Corinthians, tá? Isso aí você conversar com os empresários que representam o Talisca, pessoas que... o empresário que ajuda também, o empresário do Talisca, sabe? Porque no futebol tem isso, né? Tem um empresário que não representa o Talisca, mas ele sabe porque é amigo do empresário do Talisca. Então, você pode conversar com qualquer um. Ele quer voltar, ele quer jogar, ele quer voltar para o Brasil, isso é certeza. E Bahia e Corinthians, ou Corinthians e Bahia são os preferidos. Claro que ele pode jogar em outro clube, mas esses são os preferidos. Ponto. Esse é o lado do Talisca, tá? No Corinthians, o Corinthians só vai contratar um jogador desse patamar. E aí citaram para mim até o Roger Guedes, Talisca, me deram esses exemplos. Se o Memphis sair, se o Coronado sair e se o Yuri sair, tá? Mas principalmente o Memphis. Dificilmente o Corinthians vai contratar um jogador com salário de Talisca, do tamanho do Talisca, com o Memphis no elenco, tá? A não ser que as coisas mudem de uma forma absurda, a patrocinadora queira derramar dinheiro no Corinthians, mas se tratando de Corinthians, esquece. Mas o Corinthians trabalha dessa forma, né? Abriu esse salário e abriu 5 milhões por mês do Memphis, o Corinthians entende que pode trazer 2 ou 3 reforços aí, ganhando mais de 1 milhão, 2 milhões. Aí sim o Corinthians pode fazer isso, até porque teria já o fôlego do Coronado saindo, do próprio Yuri. Aí abre a folha meu amigo, você tá abrindo uma folha, você tá abrindo aí uns 10 milhões de economia,
Fiel à volta da data FIFA, o Corinthians encarou o Grêmio fora de casa e arrancou um empate de 1-1 com direito a golaço de Breno Bidon. Mas será que o desempenho foi satisfatório? Dorival teve desfalques importantes e agora precisa lidar com um mês sem jogos. Bora entender tudo o que rolou nesse confronto direto no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o Corinthians voltou a campo e ficou no empate por 1-1 com o Grêmio, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo começou pegado e logo o primeiro tempo saiu o que pode ser um dos gols mais bonitos do Brasileirão até aqui. Breno Bidon acertou uma bomba de fora da área após jogada trabalhada e deixou tudo igual. Antes, o Grêmio havia saído na frente com o gol de Bray White. No segundo tempo, o ritmo caiu e o empate prevaleceu. Mas a situação do Corinthians na tabela e por que Memphis e outros nomes importantes não jogaram? A resposta veio do próprio Dorival Júnior. Dorival defendeu a ausência de Memphis, Carrillo e Martinez, poupado após os seus compromissos nas seleções. O treinador avaliou que a equipe mostrou evolução, principalmente no setor defensivo. Com os desfalques na mesa, Dorival apostou no que tinha de melhor. Entre os ausentes, Memphis, Carrillo e Martinez foram preservados, mesmo com o elenco reduzido. O técnico viu o progresso, mas o torcedor segue desconfiado. Será que essa evolução é o suficiente? Agora vem um longo período sem jogos e a cobrança por resultado será ainda maior. O Timão volta a campo só em julho contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena. Até lá, Dorival terá tempo para ajustar esse time e tentar convencer a Fiel de vez. E você, torcedor, gostou do empate? Acha que o Timão merecia mais ou tá bom demais pelo que foi o jogo? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer. E um salve especial para os nossos membros que estão fortalecendo o canal com tudo. Obrigado de coração a Danilo Duarte, VDS Polimentos, Lenuel Silva da Cunha, Gerci Romão e Osnir Ribeiro. E se você quer ter o seu nome aqui nos próximos vídeos e acesso a conteúdo especiais, clique no botão Seja Membro e vem com a gente. Valeu, fiel, tamo junto e vai, Corinthians!